Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Rosilda Lima. Amo ouvir as histórias do teu canal e especialmente eu amo escutar as histórias da meia-noite. E hoje eu tenho uma história das mais interessantes para contar para você. Tudo aconteceu lá no cemitério Cachoeira da minha cidade. Quem vive lá, quem mora lá, sabe perfeitamente de onde eu estou falando. Foi ali que eu tinha dois grandes conhecidos, a Valquíria e o Damião. A Valquíria e o Damião, eles resolveram, depois de muito tempo, abrir uma pizzaria. Foi a primeira pizzaria assim, da cidade, na verdade. E por que eles abriram aquela pizzaria exatamente naquele lugar? Porque nada dava certo. Naquele prédio nada dava certo. Nada ia para frente. O pessoal dizia que era devido ao ponto. E aí é que está o detalhe. O ponto é que ficava bem em frente ao cemitério Cachoeira. Mas bem em frente. E o prédio tinha 2 andares, era um sobrado, dava perfeitamente para se fazer um forno a lenha. Inclusive, olha o que facilitava. Bem assim na esquina, pertinho daquele prédio, tinha um lugar onde se vendia a lenha por metro. Então, a lenha era vendida pertinho, o forno seria a lenha, tudo facilitava para que ali fosse uma pizzaria. O sobrado era grande, tanto a parte térrea e especialmente a parte de cima. Só que havia um problema, nada ia para frente naquele lugar, nada. Ali já havia se tentado de tudo que foi comércio de loja de brinquedo, comércio de loja de material de construção, foi o plano de saúde, se tentou de tudo ali, inclusive se tentou no passado montar restaurante, não ia. E o pessoal dizia, não vai, porque fica em frente o cemitério Cachoeira. Então nada, absolutamente nada que se faça ali, consegue progredir, consegue ir para frente. E a explicação que se dava era essa. Aí havia um outro detalhe. Quem subisse no 2º andar do prédio tinha uma visão privilegiada do cemitério. Enxergava os túmulos, até a metade, por exemplo, do cemitério Cachoeira, se enxergava ali de cima. Mas ainda assim, aquele casal amigo, a Valquíria e o Damião, resolveram abrir ali uma pizzaria. Tudo facilitava para a pizzaria. O tamanho, a distribuição das mesas seria farta, o lugar para se fazer um forno a lenha bom, a lenhadora, porque havia a lenhadora na esquina, pertinho do prédio.
Então a lenhadora funcionaria fornecendo a lenha para o local. Sabe quando tudo contribui? Só uma coisa não ajudava: o ponto. E aquele histórico, nada vai para frente ali. Meus amigos inauguraram a pizzaria e começaram a sua luta para ver se eles conseguiam trazer clientes para ali. Meu querido amigo Paulinho, que nada. Não aparecia cliente nenhum. Até que um dia, aquele casal começou a frequentar a pizzaria. A Neuza e o Sérgio. Eles iam à pizzaria, eles já ficaram muito conhecidos de todos. Eles não colocaram garçom porque não tinha ninguém que justificasse a presença de garçom. Havia um pizzaiolo, aliás, muito bom. E quando a Neuza e o Sérgio chegavam ali na pizzaria, já eram cumprimentados, praticamente um tapete vermelho era estendido para que o casal adentrasse ao recinto da pizzaria. O casal se sentava lá no segundo andar. E aí o casal ficava admirando, olhando para o cemitério. A Neuza e o Sérgio e a Valquíria e o Damião, os donos da pizzaria, que são meus amigos, até sugeriam a eles: não quer sentar na parte térrea? Porque eles tinham medo que, com a visão do cemitério, aquele espantasse aquele único casal que começou a frequentar a pizzaria. Ninguém ia. Aí o casal disse, tanto para a Valquíria quanto para o Damião, a Neuza e o Sérgio, falou: não, a gente gosta de se sentar aqui e a gente gosta desta visão para o cemitério, até porque há algo que eu gostaria de falar para vocês. E os meus amigos, os donos da pizzaria, a Neuza e o Sérgio, ficaram atentos ao casal Valquíria e Damião. Mas o quê? Fala você, Damião. Fala você para eles. Então, a gente vem comer a pizza aqui. Eu não sei se vocês observaram que a gente fica mais ou menos até umas 11 e pouco. Porque daqui, não é porque vocês se assustem, tá? Não, a gente não vai se assustar, não. Então daqui a gente vê o fantasma da Érica. A professora de violão? A Érica, professora de violão. Ela sai do túmulo dela, ela dá um passeio pelo cemitério e depois ela sobe novamente no túmulo, olha em direção ao céu. Parece que ela admira a lua, as estrelas, e então ela desaparece. Loirinha, como sempre foi. Érica, a professora de violão. Meu Deus, quando o casal terminou o relato foi feito pelo Damião, mas a Valquíria estava junto, porque ambos tinham essa visão. Os dois disseram que tinham essa visão. Quando eles terminaram o relato, os meus amigos donos da pizzaria, a Neuza e o Sérgio, ficaram abismados, boquiabertos, assustados. E eles perceberam que eles haviam se assustado. Foi quando a senhora Valquíria falou tanto para a Neuza como para o Sérgio: olha, não é para vocês se assustarem. É que a gente está habituado com isso. Nós somos espíritas e a gente tem esse privilégio. Então é por isso que a gente se senta aqui, vem comer uma pizza e ficamos aqui admirando. Pode ver que a gente vem toda terça e toda sexta. Ficaram impressionados os meus queridos amigos, a Neuza e o Sérgio. O casal se despediu. Eles iam sempre terça e sexta-feira. E o casal dono da pizzaria sentou-se a uma mesa, começaram a coçar a cabeça,
olhavam para o cemitério para ver se viam alguma coisa, não viam absolutamente nada, mas eis que de repente surgiu uma ideia. E essa ideia surgiu da cabeça do Sérgio, o marido da Neuza. Ô Neuza, eu estou pensando uma coisa que eu não sei o que você vai achar. Pode falar. Eu só espero que você me compreenda, porque tudo que eu disser é pensando no nosso bem. A gente precisa espalhar essa história. Que história? A história é que daqui dá para ver o fantasma da Érica, a professora de violão. Aqui um parênteses, explicando para a tua audiência. A Érica era uma moça muito conhecida lá na cidade. Era uma loura, bonita. Mas essa loura bonita, ela era professora de violão, tinha praticamente meia cidade aprendendo violão com ela, mas jamais se casara com alguém, apesar de ser linda, 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 linda. E se dizia que ela não se casava com absolutamente ninguém, porque a paixão da vida dela havia sido um primo, e esse primo, ela acabou sendo proibida de namorá-lo, esse primo saiu da cidade, acabou se envolvendo com uma outra pessoa, casou-se com uma outra pessoa, e ela decidiu ser solteira para sempre, apesar de ser linda e muito desejada, muito paquerada. Resultado, um dia, um maluco, que era louco pela Érica, se tornou aluno dela, aluno de violão, na esperança de conseguir conquistá-la, e como ele não obteve êxito, um dia ele ofereceu uma carona para ela, ela aceitou, e ele a levou para o meio do mato, ocasião em que ele matou a moça, ele assassinou a moça para depois que ela morreu, estuprá-la. Foi uma morte terrível, horrorosa. Então aquele caso ficou muito conhecido na cidade. O caso da Érica, a professora de violão, uma loura linda. E esse casal, a Valquíria e o Damião, eles ocupavam aquele segundo piso da pizzaria porque eles viam, segundo eles, o fantasma da Érica, que andava pelo cemitério. Isso de terça e de sexta-feira. A princípio, lógico, os meus amigos, os donos da pizzaria, onde não tinha movimento nenhum, eles só conseguiam entregar, sim, a pizza chamada delivery, aquela que se entrega em casa. Mas o movimento que eles queriam de salão, até porque daí viria um melhor ganho para eles, esse movimento não tinha, ninguém frequentava o lugar. O Sérgio, depois de ter se assustado com a história contada pelo casal de espíritas, ele conversa então com a minha querida amiga Neuza. E se nós espalhássemos essa história de que daqui, do segundo piso da nossa pizzaria, dá para ver o fantasma da professora de violão, da Érica. Aí o pessoal começa a vir por curiosidade. Mas obviamente que ao vir para cá, se vai comer a pizza, a esposa dele ponderou: tudo bem, Sérgio, tudo bem. Acho até a tua ideia interessante, nós estamos precisando, senão nós vamos falir. Porque havia aquela dificuldade toda para pagar fornecedores, tudo o que eles tinham comprado para a produção da pizzaria. Eles ficaram bastante preocupados com tudo. Só que a minha querida amiga Neuza, ela fez o marido refletir. O Sérgio refletiu e falou: mas tá, vem um pessoal, não vê o fantasma da Érica. Vem um dia, não vê, vem no outro, não vê. Aí o pessoal começa a deixar de vir. A não ser que, aí a ideia partiu dela, Neuza. A não ser que a gente combine com o Tadeu Carneiro. Tadeu Carneiro era o vigia do cemitério na parte da noite.
Olha a ideia que eles tiveram. Eu pego lá em casa uma roupa de uma mulher para o Tadeu Carneiro, compro uma peruca loura para ele. E aí ele como passa a noite aí na capela do cemitério, ele toma conta do cemitério, ele vigia, ele se veste, coloca a peruca loura e às 11 horas da noite ele dá um passeio no cemitério e as pessoas que estão aqui no segundo piso da nossa pizzaria vão ver, ele faz uma passagem rápida, acena, a gente pode criar um aceno dele e aí o pessoal vai um comentar com o outro, isso vai correr, aí sim a fama vai pegar. Gostei da ideia. Essa minha mulher é maravilhosa, comentou o Sérgio. Essa minha mulher sabe tudo, comentou o Sérgio. E aí eles foram conversar então com o Tadeu Carneiro, o vigia do cemitério. Um cachê lhe seria dado na medida que o movimento aumentasse. A minha querida amiga Neuza conseguiu a roupa, adquiriu uma peruca loura, que era para o Tadeu Carneiro, e quando desse 11 horas da noite, ele ia sair do lugar que ele ficava escondido, passava pelo centro do cemitério, ia até um determinado ponto, acenava, não voltado para a pizzaria, mas acenava assim de costas ainda para a pizzaria, para poder chamar a atenção, e sumia no fundo do cemitério, onde havia uma descida mais íngreme. O Tadeu Carneiro topou. O cachezinho era bom, ele ia ter um ganho extra, ele também estava precisando ganhar um dinheiro. Os meus amigos, os donos da pizzaria, precisavam movimentar a pizzaria. Olha só, tudo partiu da ideia de Valquíria e Damião, os espíritas, falando que eles viam o espírito da professora de violão Érica. E não é que deu certo. Começa a pizzaria a ficar lotada. Aquele segundo piso ficava apinhado de gente. E os menos corajosos começavam a ficar lá no primeiro piso. E a pizzaria lotando, enchendo, porque aquilo correu a cidade toda, às 11 horas da noite. Não era todo dia, tá? Eles tiveram também essa inteligência. Às 11 horas da noite, mas também não tinha dia determinado, porque senão o pessoal só iria naquele dia. Às 11 horas da noite, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana. Saía o Tadeu Carneiro do lugar que ele estava, com o seu vestido de mulher, a peruca loura na cabeça, de costas, e até o meio do cemitério acenava e sumia na descida íngreme. Que sucesso! Que sucesso! A pizzaria bombou. Para usar uma expressão da moda de agora, a pizzaria bombou e os meus amigos passaram a ganhar muito dinheiro com isso. Agora, o casal Valquíria e Damião, eles de vez em quando iam, e quando eles iam lá, tanto a Neuza como o Sérgio, eles davam um jeitinho de avisar, eles davam um jeitinho de passar um recado para o Tadeu Carneiro que não era dia dele sair, porque eles sabiam que quando estivessem lá, Valquíria e Damião, eles eram os espíritas. Eles iam descobrir a farsa. Eles ficavam lá. Aí o casal Valquíria e Damião disse que continuava de vez em quando tendo a visão, mas era uma visão a deles que ninguém via, só eles, pelos dons que eles tinham. Mas eles afirmavam que viam. Para o casal amigo, estava tudo bem. E para o casal que eu não conhecia muito, Valquíria e Damião, também estava tudo bem. Até que, naquela noite, tudo deu errado. Era uma noite de terça-feira. Olha,
cidade do interior. Noite de terça-feira, a pizzaria estava apinhada de gente, lotada. Às 11 horas da noite, tal qual a combinação com o Tadeu Carneiro, ele sai com o seu vestido e a peruca loira. Olá! Olá! Aquele é o fantasma. Mas é o fantasma da Érica? É o fantasma da Érica. A professora de violão. E o pessoal ficava olhando, espiando. Lá ia o Tadeu Carneiro, vestido de mulher, peruca loura, até o meio do cemitério. No entanto, nesse dia, quando ele chegou no meio do cemitério, que o Tadeu Carneiro fazia aquela acenação para sumir na descida íngreme. Ele chegou, no momento dele acenar, Tadeu Carneiro sentiu que uma mão foi colocada em seu ombro. E quando o Tadeu Carneiro olhou, era uma moça loura, linda, a verdadeira professora de violão, Érica. E Tadeu Carneiro reagiu assim. E caiu duro. O grito foi tão alto e tão poderoso que ele pôde ser ouvido por toda a pizzaria. Os meus queridos amigos Aneusa e o Sérgio viram o momento em que ele caiu, correram para lá, para o cemitério. Não, eles acabaram não indo sozinhos, pessoas curiosas acabaram indo com eles e lá encontraram o Tadeu Carneiro desmaiado, apavorado. Ele estava em estado de choque, tamanho susto que levara. E chorava e dizia: ela está aqui, a Érica está aqui. A Érica apareceu para mim, ela está aqui. Só que ele estava vestido de mulher, com a peruca loura na cabeça. Tudo acabou, obviamente, que sendo descoberto nessa noite. No entanto, eles precisavam cuidar do Tadeu Carneiro, que acabou sendo levado para o hospital local, onde teve que ficar internado tomando soro e calmantes, até que aquele estado de choque passasse. O mais impressionante de tudo foi que, apesar da farsa ter sido descoberta, a história havia pegado num tanto que a pizzaria já tinha feito a sua própria fama, especialmente pela pizza de mussarela e abobrinha. Eu acho que foi... Olha, a impressão que eu tenho é que foram eles que acabaram inventando a pizza de abobrinha, porque só poderia ter vindo do estado de Minas Gerais. A nossa cidade fica no famoso estado de Minas Gerais. A pizza de abobrinha fazia tanto sucesso, ficou tão famosa, tão propalada, que a pizzaria não perdeu o movimento em absolutamente nada. Depois do episódio, não houve mais a aparição. O nosso querido Tadeu Carneiro, não, ele nunca mais topou fazer a brincadeira e vivia no centro que era dirigido pela Valquíria e Damião, pedindo perdão ao espírito da moça Érica, a professora de violão. Aliás, muitas missas foram celebradas em sufrágio à alma da Érica, a pedido da própria Neusa e do próprio Sérgio, porque eles tinham certeza absoluta que deviam o movimento da pizzaria à nossa querida professora de violão, que teve morte tão trágica. Eles agradeciam demais a Deus por terem obtido grande vitória. O casal acabou ficando bem de vida com o movimento da pizzaria. Eu posso dizer a vocês que essa história eu vi acontecer. Eu acompanhei de perto com os meus próprios olhos. Eu própria, estive no segundo piso da pizzaria Massa Bruta. Era o nome da pizzaria, Massa Bruta,
que depois virou a pizzaria da Érica. Vocês acreditam que a professora de violão acabou sendo homenageada? Era Massa Bruta, virou pizzaria da Érica, numa homenagem justíssima feita a ela, a moça que era tão boa que mesmo depois da morte continua ajudando as pessoas. Eu não sei se você gostou da história que eu contei, mas eu tenho muitas outras para contar nesse sentido. Se vocês gostaram, curtam, apresentem o seu joinha, aproveitem também e mandem um comentário para cá. Os meus queridos amigos espalharam depois essa pizza de abobrinha. Pois não é que depois de muitos anos numa pizzaria aqui em São Paulo, quando eu peguei o cardápio, eu li a pizzaria que veio de Minas. Pizza de abobrinha. Eu achei até que pertencesse a pizzaria aos meus queridos Neuza e Sérgio. Falei, mas quem são os donos? Eram outros. Não se tratava nem da Neuza nem do Sérgio. Mas olha, pizza de abobrinha. Falei, é uma ideia mineira. Veio pra cá e a gente ama. É abobrinha misturada com mussarela. Rapaz, eu lembrei na hora do fantasma da Érica. Pensei comigo, ô moça boa, ajudou a minha turma lá das Minas Gerais e agora tá ajudando a turma aqui de São Paulo também? Ó, que coisa, senhor!